Como identificar a pessoa que será o falso Messias, a besta do Apocalipse do número 666 que virá dos mortos? A profecia da Sagrada Escritura diz que a besta do Apocalipse será um rei de uma igreja que reinaria sobre os reis da terra e que se tornaria um reino poderoso de 7 reinados. Diz que esse rei seria o 6º dessa igreja que se corrompeu. Igreja esta que é considerada como uma grande prostituta, muito rica, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, cheia de nomes de idolatria, que se veste de roxo e de vermelho, e que está manchada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. A profecia diz que esta igreja seria a extensão do 4º reino das visões proféticas. A profecia diz que o 6º rei desta igreja romana, o que é apontado como falso Messias, seria ferido de morte e a sua chaga mortal seria curada. Diz também que esse rei teria no seu nome o número da besta do Apocalipse, que é 666. Diz que 2 reis o sucederia e fariam uma imagem em honra a esse rei que virá do abismo, que virá dos mortos, o qual também será o 8º e foi dos 7, como está profetizado. Aqui exige sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. A profecia diz que 10 reis receberão poder e autoridade juntamente com esse rei, que será o falso Messias. Diz que entregarão o seu poder e autoridade a ele, o qual reinará por 7 anos sobre todos os países da terra. Profecias do fim dos tempos. Última advertência ao mundo: Jesus Cristo está voltando, Ele está às portas. Para Jesus Cristo voltar, as profecias têm que se cumprir. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, e nem produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Disse-lhe Jesus: olhai para a figueira, isto é, olhai para Israel. Israel é o relógio do mundo e Jerusalém o marcador das horas. Profecia do início da última geração. Levíticos capítulo 26, versículo 33. Espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. E o tempo dos gentios completou-se. Renasceu o país de Israel em 14 de maio de 1948, depois de quase 2000 anos da chamada diáspora dos judeus. A figueira brotou, iniciou-se a contagem da última geração. Disse-lhe Jesus uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começa a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que já está perto o verão.
Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas capítulo 21, versículo 29 a 33. Salmos capítulo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. 1948, Renascimento de Israel. 2018, 70 anos de seu renascimento. Já estamos vivendo os anos de canseira e enfado desta última geração. Jesus Cristo está voltando, Ele está às portas, todas as profecias estão se cumprindo. Estamos no fim da era da graça. Está chegando a grande tribulação que nunca houve e jamais haverá. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bíblia Sagrada, Manual do Cristão. Profecia do fim dos tempos, que diz quem será e de onde virá o anticristo, a besta do Apocalipse. Para saber quem será e de onde virá o falso Messias, a besta do Apocalipse, tem que estudar a tabela de conversão profética. Palavra, significado e referência. Todas as palavras simbólicas, significado e referências serão mostrados ao longo desse trabalho de evangelismo. O anticristo, a besta do Apocalipse, virá desta união do império que está manchado com o sangue de Jesus, aliado com a igreja que está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Inquisição da Igreja Católica Romana. No julgamento de Jesus, não viram crime algum que o condenasse. Mesmo assim, mandaram açoitar e crucificar o Filho de Deus. E a igreja se aliou-se a esse império. A ordem é esta, assim diz o Senhor: sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Profecia sobre a igreja prostituta, da qual virá o anticristo. Efésios capítulo 5, versículo 23 e 25. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A profecia simboliza a mulher como sendo a igreja. Tem dois tipos de igreja: a virgem pura e a prostituta. A virgem pura que segue o evangelho será salva. A prostituta que segue as tradições, da qual virá o anticristo, será condenada. Referência da virgem pura. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 6. Referência da condenação da igreja prostituta. Marcos capítulo 7, versículos 7 e 8. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradições de homens. Mateus capítulo 23, versículo 33. Como escapareis da condenação do inferno? O anticristo virá desta igreja prostituta, a maior da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse capítulo 17, versículo 18. E a mulher, isto é, a igreja prostituta que viste, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Estado independente do Vaticano, cidade do império da igreja romana. Profecia que identifica a igreja prostituta. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 a 7. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, da grande igreja infiel, que está sentada sobre muitas águas, que está firmada em todos os povos, tribos, línguas e nações. Apocalipse 17, 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, se contaminaram com o pecado da sua traição. Apocalipse 17, 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Isto é, vi uma igreja aliada a um reino que se vestia de vermelho. Vi que estava cheia de nomes de blasfêmia. Vi que estava cheia de nomes de idolatria. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E tinha 7 reis e 10 governantes de estados como aliados políticos. Apocalipse capítulo 17, versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura, cor roxa, e de escarlata, cor vermelha, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações, da imundícia da sua prostituição. A hóstia representa o Deus Sol, o Deus Mitra, o Deus que eles prestam culto em secreto. Na Santa Ceia, o vinho que simboliza o sangue de Cristo para a remissão dos pecados não é compartilhado com os membros desta igreja pagã. Disse-lhes, pois, Jesus, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 e 54. Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós.
E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E essa igreja pagã mudou o que é sagrado. O apóstolo Paulo recebeu do Senhor o que também nos ensinou, como deve continuar sendo feito. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 33. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito um nome misterioso: a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. O Império da Babilônia foi uma grande potência mundial da sua época. A Igreja Católica se compara a ela, uma potência mundial idólatra. Apocalipse capítulo 17, versículo 6. E vi que a mulher, isto é, a igreja, estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, fiquei maravilhado, com grande admiração. O apóstolo João ficou admirado com o fato de ver uma igreja que se dizia cristã, que perseguia e matava cristãos. Inquisição da Igreja Católica, século XII, 600 anos de trevas, 600 anos de perseguição. A Inquisição da Igreja Católica foi uma das maiores desgraças que aconteceu na história da humanidade. Os inquisidores católicos perseguiam e matavam todos aqueles que eram contra a doutrina dessa igreja pagã. Jesus nunca mandou perseguir, muito menos matar alguém que discordasse dele. Pelo contrário, ele mandava orar por aqueles que nos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Apocalipse capítulo 17, versículo 7. E o anjo me disse: por que você está assim tão admirado? Eu te direi o mistério da mulher, isto é, da igreja prostituta, e da besta que atrás, do reinado que ela está trazendo, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, que está firmada em todos os povos, tribos, línguas e nações. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Vi o reinado de uma igreja aliada a um reino que se vestia de vermelho. Vi que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Este é o animal que simboliza o império que a igreja romana traz. A besta de 7 cabeças e 10 chifres que sobe das águas do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir das águas do mar, vi subir dos povos de todas as tribos, línguas e nações, uma besta. Vi subir um reinado, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que tinha 7 reis e 10 governantes de estados, como aliados políticos, e sobre os chifres 10 diademas, 10 coroas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia, um nome de idolatria. Para entender este mistério, temos que examinar as Sagradas Escrituras no capítulo 2 e no capítulo 7, no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 2. O grande rei Nabucodonosor sonhou com a enorme estátua e ficou perturbado com aquele sonho e mandou chamar os magos, os astrólogos e todos os adivinhos. Querendo o rei não ser enganado por nenhum deles, mandou que eles adivinhassem o sonho e declarassem a revelação do seu sonho. Como eles não puderam, o rei mandou matar a todos. Daniel ficou sabendo do caso e pediu a Arioque,
chefe da guarda do rei, que pedisse o rei uns dias, o tempo que o rei determinasse, pois o Deus a quem ele servia daria a revelação e a interpretação do sonho do rei. Passados os dias determinados pelo rei, respondeu Daniel na presença do rei e disse: os segredos que o rei requer, nem magos, nem sábios, nem astrólogos, nem adivinhos o podem revelar a ti, ó rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Tu, ó rei, estava vendo uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo o esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e seus braços eram de prata. O seu ventre e quadris de cobre. As pernas eram de ferro. E os seus pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi lançada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, tu és a cabeça de ouro, império da Babilônia. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, império medo-persa. E um terceiro reino de bronze, império da Grécia, o qual dominará sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, império romano, pois como ferro esmiuça e quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste, dos pés e dos dedos, em parte de ferro e em parte de barro, isso será um reino dividido, império da igreja romana. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, inquisição da igreja católica romana, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. A besta do Apocalipse virá dessa união, do ferro misturado com barro de lodo. Daniel capítulo 2, versículos 43 e 44. E quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, com as águas da profecia, povos, multidões, nações e língua, igual a igreja. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, dos 10 chifres, que simbolizam os reis do tempo do fim, representado pelos dedos dos pés da estátua, que virá da igreja romana, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. 10 dedos, 10 chifres, 10 reis. Império da igreja romana, igreja que traz os reis dos tempos do fim. 60 anos se passaram e o profeta Daniel também sonhou e teve visões de 4 animais diferentes uns dos outros. Estes animais, assim como cada parte da estátua, representavam reinos mundiais, até que veio o ancião de dias e estabeleceu a justiça eterna, como no sonho do rei Nabucodonosor. Na visão do profeta Daniel, o animal terrível se destacava entre eles,
Esse animal terrível e as pernas de ferro da estátua simbolizavam o Império Romano. Os 10 chifres desse animal e os pés e os dedos dos pés da estátua, em parte de ferro e em parte de barro, simboliza um reino dividido, simboliza a extensão do Império Romano, o Império da Igreja Romana, a Igreja das 7 cabeças e 10 chifres, que são os reis dos tempos do fim, representado pelos dedos dos pés da estátua e pelos 10 chifres. O ancião de dias e a pedra lançada sem auxílio de mão, que simboliza o próprio Deus, estabelecerá a justiça eterna nos dias desses reis. Daniel capítulo 7, versículo 15 a 17. E quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou abatido dentro do meu corpo, e as visões na minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele fez-me saber a interpretação das coisas. E disse: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Será um reino dividido. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Depois de aproximadamente 550 anos, o apóstolo João teve a visão dos 4 animais. Porém, representavam um reino dividido. Ele viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Viu que esse animal vermelho era um dragão que deu seu poder, seu trono e grande autoridade a outro animal que simboliza o reino dessa mulher, isto é, dessa igreja prostituta. Apocalipse capítulo 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Isto é, vi uma igreja aliada a um reino que se vestia de vermelho. Vi que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e tinha 7 reis e 10 governantes de estados como aliados políticos. Este é o animal que simboliza a extensão do Império Romano, a besta que sobe das águas do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. A besta que vi parecia um leopardo, tinha os pés como de urso, sua boca era como de leão, e o dragão, o animal terrível, a besta de cor escarlate que simboliza o Império Romano, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade a esse animal, seu aliado, que simboliza o Império da Igreja Romana. A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que sobe das águas do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E pus-me sob a areia das águas do mar, e vi subir das águas do mar, vi subir dos povos de todas as tribos, línguas e nações, isto é, da igreja, vi subir uma besta, vi subir um reinado, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que tinha 7 reis e 10 governantes de estados como aliados políticos. A profecia da união da igreja com o Império Romano aconteceu no ano 313 depois de Cristo, através do imperador Constantino. Esta união parecia ser boa para os cristãos, porque muitos morreram por causa das muitas perseguições que sofreram de vários imperadores romanos. Constantino tornou-se imperador no ano 306 depois de Cristo, governou 31 anos. No início do seu governo, ele estava para guerrear e não tinha como vencer a batalha. E aconteceu que ele teve uma visão das letras XP entrelaçadas ao sol. E veio ao seu entendimento que aquela visão era um sinal de Cristo. E apressadamente mandou marcar os escudos dos soldados com aquelas letras, porque através daquele sinal, ele sentiu que venceria aquela batalha que aos olhos dos homens era impossível vencer.
Ele venceu a batalha e considerou Jesus como o Senhor das batalhas sangrentas. E até os dias de hoje, as letras XP da visão do imperador Constantino são utilizadas por essa igreja que se corrompeu. Daniel capítulo 12, versículo de 8 a 10. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicou. Nós somos a geração do fim, somos a última. Então tive desejo de conhecer a verdade acerca do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, o anticristo, diante do qual caíram 3 daquele chifre. Digo que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e cuja aparência era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Os 10 chifres do animal terrível correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, isto é, se levantará 10 reis da igreja romana, da extensão do Império Romano. E depois deles se levantará outro rei, o anticristo, o qual será diferente dos primeiros, abaterá 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, total 3 anos e meio. Mas o juízo estabelecer-se-á para lhes tirar o domínio. Igreja Católica Romana, a extensão do Império Romano. Dela se levantarão os reis do tempo do fim. Apocalipse capítulo 17, versículo 12 e 13. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. 10 chifres, 10 reis. 2 chifres, 2 reis. Estamos no 7º e último reinado desta igreja romana. O de 2 chifres, o de 2 reis. O próximo será o anticristo, a besta do Apocalipse. Reunião
do grupo dos países mais poderosos do mundo. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. O anticristo, a besta do Apocalipse, firmará uma aliança com muitos por uma semana, isto é, 7 anos, e na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador. O falso Messias, com sua boca arrogante, proferirá grandes coisas de blasfêmia. Ele receberá poder para agir por 42 meses, isso é, 3 anos e meio, e blasfemará contra Deus e contra o tabernáculo de Deus e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra, contra os santos e vencê-los. E o seu poder será sobre toda a tribo, língua e nação. O falso Messias será adorado por todos que habitam sobre a terra, que não têm aliança com Deus. Se alguém tem ouvidos, ouça. A profecia diz que só tem um fato que detém o reinado de 7 anos do governo mundial do anticristo: o arrebatamento da igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 a 8. Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo sejais manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira. A profecia diz que o arrebatamento da igreja vai acontecer num dia comum. Será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam, casavam, davam-se em casamento. Mas quando eles saíram, quando Noé e sua família saiu do meio do povo e entrou na arca, quando Ló e sua família saiu da cidade de Sodoma, Deus derramou a sua ira. Assim também será depois do arrebatamento. Acontecerá uma grande tribulação que nunca houve e jamais haverá. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, o início da grande tribulação. O primeiro é o governo mundial do anticristo. O segundo, guerras. O terceiro, fome. O quarto, morte. Apocalipse, capítulo 6. Na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, diz assim: o arrebatamento será um mistério, nem todos morreremos, e somente os que morreram em Cristo ressuscitarão nesse dia. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não subiremos antes dos que morreram em Cristo. Todos serão transformados, porque convém que esse corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. E isto acontecerá no momento, num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, e seremos arrebatados, todos juntos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Estarão 2 no campo, um será tomado
o outro será deixado. Estarão dois moendo no moinho, um será tomado, o outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. A profecia diz que Deus livrará da hora da tentação do anticristo todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida. O nosso dever é estar atento, lembrar da parábola das 10 virgens, em que 5 delas não vigiaram, ficaram de fora, foram deixadas para trás. A era da graça vai acabar. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Muitos serão deixados para trás. Ficarão entre a cruz e a espada. Para serem salvos da condenação eterna, terão que morrer por amor a Deus, como Jesus morreu por amor a nós. Terão que negar a marca da besta. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 11. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Esses clamavam por vingança. Vi que a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus irmãos que iriam alcançar a salvação, sendo mortos, como igualmente eles foram. O anticristo, o falso Messias, saiu vitorioso. Todo aquele que não se render a ele e não aceitar sua marca, morrerá. O anticristo, o falso Messias, saiu vitorioso e para vencer. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro, Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Apocalipse capítulo 15, versículos 2 e 3. E vi algo como um mar de vidro, misturado com fogo. Vi também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Profecia das últimas pragas. Daniel capítulo 12, versículo 7. Então eu, Daniel, vi o anjo que estava sobre as águas do rio, quando ergueu as mãos para o céu, e eu o ouvi jurar por aquele que vive eternamente, dizendo: depois de um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, isto é, 3 anos e meio, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, isto é, depois de destruírem todos aqueles que haviam de serem salvos, que foram deixados para trás, todas essas coisas se cumprirão. As 7 taças das últimas pragas da ira de Deus. Apocalipse, capítulo 15 e capítulo 16.
A ira de Deus cairá sobre os que receberem a marca da besta. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mar se tornará em sangue e morrerá tudo que tem vida nele. Terão que beber sangue, pois os rios e as fontes das águas se tornarão em sangue. O sol queimará as pessoas com fogo. Chuva de pedras de 34 quilos cairá sobre toda a terra. A grande Babilônia dos últimos dias cairá. Jesus Cristo virá para a grande batalha contra o exército do falso Messias e do falso profeta. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, e o diabo será preso por 1000 anos. Apocalipse capítulo 17, versículo 7. E o anjo me disse: por que você está assim tão admirado? Eu te direi o mistério da mulher, isto é, da igreja prostituta, e da besta que a traz, do reinado que ela está trazendo, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 17, versículo 9 e 10. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher, isto é, a igreja, está sentada. E são também 7 reis. Quando a Bíblia diz que as 7 cabeças são 7 montes, ela está dando a localização exata da sede desta igreja romana. Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. E quando a Bíblia diz que as 7 cabeças são também 7 reis, ela está dizendo que a sede desta igreja romana se tornaria um país, se tornaria um reino, pois um rei só é rei quando tem um lugar para governar. E a sede desta igreja romana se tornou um país, se tornou um reino, uma potência mundial, o império que reina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 18. E a mulher, isto é, a igreja prostituta que viste, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Estado independente do Vaticano, cidade do império da igreja romana. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. Nos relatos da história da Igreja Católica, houve 266 papas. O Papa era considerado somente como líder religioso, mas em 1929 cumpriu-se a profecia da Bíblia. A pessoa do Papa passou a ter consideração de rei. Benito Mussolini, presidente da Itália, deu um espaço de terra para a Igreja Católica pelo Tratado de Latrão. Esse espaço de terra passou a ser a poderosa cidade que reina sobre os reis da terra. Tornou-se o Estado independente do Vaticano, o menor país do mundo. Esse espaço de terra está localizado na Itália, na cidade de Roma, na cidade das 7 colinas. Estado independente do Vaticano, localizado na cidade das 7 colinas, em Roma, o único lugar no planeta que tem uma igreja que se tornou um país, que se tornou um reino. As 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 17, versículo 9 e 10. O 5º rei desta igreja romana morreu supostamente
envenenado, com 33 dias de reinado. Nele se cumpriu a profecia que diz: 5 já caíram. O que existe que a profecia está se referindo foi o 6º rei dessa igreja romana, exatamente o Papa João Paulo II, o que é apontado como a besta do Apocalipse. A profecia diz que uma das 7 cabeças, isto é, um dos reis dos 7 reinados dessa igreja romana, o que é apontado como o falso Messias, seria ferido de morte. E diz que a sua chaga mortal seria curada, e toda a terra veria esse acontecimento. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. E vi uma de suas cabeças, isto é, um dos seus reis, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra viu esse acontecimento. No dia 13 de maio de 1981, cumpriu-se esta profecia. O Papa João Paulo II, o que é apontado como a besta do Apocalipse, sofreu um atentado. Foi atingido 2 vezes por disparos de arma de fogo. Ficou gravemente ferido, mas não morreu por causa daquele ferimento. E toda a terra viu o cumprimento desta profecia através de várias emissoras de televisão. A profecia diz que o 7º reinado desta igreja romana seria de 2 reis. Diz que esses 2 reis surgiriam após o reinado daquele que fora ferido de morte, cuja chaga mortal fora curada. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta. Vi subir dos povos da igreja prostituta outro reinado, que tinha 2 chifres, que tinha 2 reis, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão. E vi subir da terra, terra mais água é igual a barro, que é igual a semente humana, que é igual a povos, tribos, línguas e nações, que é igual à igreja. Daniel capítulo 2, versículo 43 e Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Igreja esta que se tornou um reino. A decisão de Bento XVI em renunciar ao cargo de líder da Igreja Católica o tornou o primeiro Papa a abdicar do posto desde o Papa Gregório XII em 1415, isto é, há mais de 600 anos. Com essa decisão se cumpriu a profecia do reinado de 2 chifres, isto é, de 2 reis, que sucederia aquele que seria ferido de morte. Bento XVI foi rei enquanto viveu, porque não existe rei que se aposenta, é vitalício o seu reinado. E ele não voltou a ser cardeal? A profecia diz que a besta do Apocalipse será o 8º. Será o 8º rei. Diz que será um dos 7 que voltará do abismo, que voltará dos mortos. Apocalipse capítulo 17, versículo 8 e versículo 11. Apocalipse capítulo 17, versículo 11. A besta que era rei e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi rei e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. O 6º rei será o 8º. A profecia diz que Deus vai permitir que um espírito
entre na imagem da besta. O sangue do Papa João Paulo II foi roubado no dia 28 de janeiro de 2014. Será que ele vai ser clonado? Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Se Deus abriu a boca de uma jumenta para que ela falasse, um espírito também pode receber permissão de Deus para entrar no corpo de um clone e também falar. Mas que espírito será este? Um espírito de demônio se passando por João Paulo II, através de uma falsa ressurreição? Porque ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Após o cumprimento da profecia da besta ter subido do abismo, Deus enviará 2 testemunhas para que profetizem nos primeiros 3 anos e meio do governo mundial desse que será o falso Messias, dizendo: o tempo da graça acabou. Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, arrebatou a sua igreja. Salve-se do anticristo, do falso Messias. Renunciem à sua marca e ninguém as impedirá. Mas, acabando o tempo de 1260 dias das suas profecias, o falso Messias, a besta que sobe do abismo, as vencerá e as matará, e colocará os seus corpos mortos na praça da grande cidade, na praça de São Pedro, na cidade do Vaticano, a cidade que reina sobre os reis da terra, os quais depois de 3 dias e meio, Deus os fará viver novamente e subirão para o céu. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 a 13. Tudo está se cumprindo de acordo com as Sagradas Escrituras. A ciência já se multiplicou. Profecia do fim dos tempos, vista pelo apóstolo que andou com o Senhor Jesus Cristo há quase 2000 anos, está se cumprindo nesta última geração. Só poderá comprar e vender livremente aquele que tiver a marca da besta, ou o nome da besta, ou o número do nome da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Aqui exige sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Somente uma pessoa em todo o planeta Terra se identifica com aquele que será o falso Messias, conforme as profecias da Bíblia. Somente ele, Papa João Paulo II. A sabedoria e o entendimento que a profecia requer está em calcular o valor numérico no nome daquele que será a besta do Apocalipse. E para se cumprir esta profecia, que diz que o falso Messias seria um rei de uma igreja que se tornaria um país, que se tornaria um reino, um rei dos 7 reinados dessa igreja romana, que se tornou o Estado independente do Vaticano, tem em seu nome o número da besta do Apocalipse. Exatamente o 6º rei, o Papa mais querido desta igreja, o que foi ferido de morte, o que foi canonizado e beatificado,
e que o sangue foi roubado. Ele tem em seu nome o número 666. O nome do Papa João Paulo II é Karol Joseph Wojtyła. Ele escolheu o mesmo nome do quinto rei para reinar. A profecia do número da besta se cumpriu nesta escolha, nesta homenagem feita ao quinto rei, ao Papa João Paulo I, o que morreu supostamente envenenado com 33 dias de reinado. Este fato aconteceu no ano de 1978. Karol Joseph Wojtyła passou a ser o Papa João Paulo II, que escrito na língua oficial da Igreja Católica, o latim, é Ioannis Pavlos Papa II. Em latim, não se usa a letra U, usa-se a letra V em seu lugar. E somando as letras que têm valor numérico no algarismo romano, escrito neste nome e nesta língua, a língua oficial da Igreja Católica, encontramos o resultado exato do número da profecia da Bíblia. Ioannis, você vai achar a letra I, que vale 1. Pavlos, você vai achar o V, que vale 5, o L, que vale 50, e o V, que vale 5, que somados dá 60. Na palavra Papa, não vai achar valor numérico. Segundo, vai achar o C, que vale 100, o V, que vale 5, e o D, que vale 500, que somados dá 605. 605 com mais 60, 665. Com mais 1, 666. Aqui exige sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. São muitos os fatos que apontam o Papa João Paulo II como falso Messias, como a besta que virá dos mortos. E contra fatos não tem argumentos. Estamos no 7º e último reinado desta igreja pagã, o de 2 reis. O próximo será o governo mundial do falso Messias. Tem um povo de Deus nesta igreja pagã. A ordem é esta: assim diz o Senhor, sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados acumularam até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 6. Marcos capítulo 7, versículo 7 e 8. Em vão, porém, me honram, porque deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens. Como escapareis da condenação do inferno? Mateus capítulo 23, versículo 33.